19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versos de número 6. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versos de número 6. Depois da leitura, mantenha a tua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto. Enquanto você procura, eu quero aqui já agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua benevolência, pela graça que um dia me alcançou, pelo privilégio de poder estar aqui essa noite, pela primeira vez aqui na Califórnia, em São Francisco, podendo ser portador da palavra de Deus e contribuir nessa noite. Tenho certeza que aqui vocês já ouviram diversas mensagens extraordinárias, edificantes, e que o Senhor me use aqui essa noite. Pastor Gabriel, Deus abençoe pela confiança, pelo convite, de confiar em minha pessoa para que eu pudesse fazer uso aqui deste púlpito e transmitir a palavra de Deus na pessoa do pastor Gabriel, a todos os demais voluntários, pastores, obreiros, enfim, a todos aqueles que servem aqui a essa igreja. Que Deus continue vos abençoando, dando crescimento e fortalecendo. Aqueles que não são deste ministério e que vieram aqui essa noite, que Deus também continue abençoando as vossas vidas. O nosso material está lá fora. Eu não sou bom de fazer propaganda, sou ruim de venda, mas eu vou estar lá fora. Depois eu assino o livro caso vocês adquiram. Cantor Natan, Deus abençoe, viu? Foi um prazer conhecê-lo. Sua simplicidade, sua humildade. Deus, ele conta com pessoas simples, porque o evangelho é simples. São essas pessoas que Deus abre fronteiras, que Deus continue alargando as tendas do seu ministério. Fui muito bem recebido aqui quando cheguei. Deus abençoe os irmãos, também aos primos. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Paz de Deus, irmãos. Deus abençoe. Versículo de número 7, quem encontrou, diga amém. Como eu prometi vocês, vamos lá. Versículo 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemo-nos, e aí, só para quem gosta, no céu também vai ter isso, e demos-lhes glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou. Por causa do aleluia da irmã, as irmãs não vão precisar ir no outlet comprar roupa para ir nessa festa, porque vocês vão receber essa roupa aqui. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco, puro, resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. Então um anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E essas são as verdadeiras palavras de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 6. Livro do Êxodo, capítulo 6. Livro do Êxodo, capítulo 6. Não queira saber agora o que Apocalipse 19 e Êxodo 6 tem a ver, porque você só vai entender isso no fim. Livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versos de número 2. Diz assim o texto: falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, dê uma olhadinha na sua Bíblia se a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Se assim está, diga amém. Olhem para cá um minutinho. Daqui a pouco a gente lê o versículo 6 e 7 e aí a gente toma os nossos assentos. A palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas aí em sua Bíblia, porque os irmãos sabem que por conta de Êxodo capítulo 20, ali no versículo 6, 7 a seguir, o judeu não pronuncia o nome de Deus. No caso aqui não eram judeus, eram hebreus. Eles não pronunciavam o nome de Deus por reverência. Na verdade, nem escrever o nome de Deus. Mas qual é o nome de Deus? O alfabeto hebraico antigo não tinha vogais, como nós temos na língua portuguesa. As vogais foram inseridas no século 13, por exemplo, pelos maçoretas. São 22 consoantes o alfabeto antigo hebraico.
E o nome de Deus é aquilo que nós conhecemos como tetragrama. Não quero ser técnico, são 4 consoantes: o Yud, o Re, o Vav e o Re. Ou seja, Yud, Re, Vav, Re. Este é o nome de Deus impronunciável. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o copista, quando se deparou aqui com o nome Yud, Re, Vav, Re, ele não se achava digno de escrever o nome. Então ele substituiu pela palavra Adonai, que é Senhor. Então o nosso tradutor colocou com todas as letras maiúsculas para que nós soubéssemos que aqui estava o nome Yud, Re, Vav, Re. Isso vai acontecer mais ou menos 6.700 vezes no Antigo Testamento. Por que eu estou te dizendo isso? Não é para impressionar homens. É porque Deus apareceu para Moisés e falou assim, ó: o Abraão, o Isaac e o Jacó só me conheceram como Deus é o Shaddai, Todo-Poderoso. Mas o meu nome, Yud, Re, Vav, Re, eu nunca revelei para ninguém. Estou revelando para você, Moisés. Seu aleluia vai melhorar quando você se lembrar que o Moisés cresceu no palácio como filho da filha de Faraó. Cresceu em meio às riquezas. Estudou nas melhores universidades do Egito. Pela boca de Estevão entendemos que ele era conhecedor de toda a matemática, de toda a ciência, de toda a física do Egito. Cresceu em meio às riquezas, era já considerado um príncipe, e há quem diga, quem estudou mais do que eu, possivelmente aquele que estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Só que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aqui neste texto ele tem 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor. Aqui ele não tem um palácio, ele está em um deserto. Aqui ele não tem vestes de príncipe, suas vestes são sujas e singelas, quem sabe afetada pelas fezes de as ovelhas de Jetro. Mas é a primeira vez que ele escuta a voz de Deus, e é a primeira vez que Deus revela o seu nome para alguém. Não importa o ambiente em que você está inserido, não importa a sua idade, não importa seu sobrenome, a sua prole, a sua descendência, de onde você veio. Nunca é cedo ou tarde demais para Deus revelar coisas extraordinárias a nós. Versículos 6 e 7. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor que vos tirei debaixo das cargas. Diga bem forte, cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. E vos resgatarei, diga bem forte, com braços estendidos. Diga cargas, servidão. Diga com braços estendidos, vos resgatarei. No versículo 7, se você observar, eu vou parafrasear, diga: seremos o teu povo. Diga: ele será nosso Deus. São 4 coisas que nenhum judeu esqueceu, ele não esquece até os dias de hoje, você não pode esquecer até o final da mensagem. A primeira coisa que você não pode esquecer é cargas. A segunda coisa que você não pode de maneira nenhuma esquecer essa noite é servidão. A terceira coisa que você não vai esquecer é: com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta: seremos o teu povo e ele será o nosso Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Todos nós sabemos que após a queda de Adão, nós não vamos observar na narrativa bíblica o homem buscando a Deus. Após o homem ser afetado completamente pelo pecado, a partir de então é Deus que vai buscar o homem. Eu também, no final das mensagens, depois de pregar, eu já cometi alguns equívocos teológicos em dizer: dê o primeiro passo e depois Deus vai dar o dele. Na verdade, o homem nunca dá o primeiro passo. É sempre Deus que dá o primeiro passo através da sua graça. A iniciativa de buscar o homem então pertence a Deus, e é por isso que Deus ele desce na Mesopotâmia. Deus jamais desceu na terra da Mesopotâmia sem um propósito. Na verdade, Deus não procura homem, não procura mulher, sem antes ter um propósito estabelecido, quando na verdade Deus nem sempre revela o propósito àquele a quem ele chama. Mas Deus, quando chama, ou Deus quando desce para falar com alguém, Deus desce com propósitos. O propósito de Deus é que após a queda de Adão, nós vamos ter Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Você vai perceber que durante toda a história, Deus nem sempre buscou alguém com um propósito tão específico como ele fez com Abraão. Se você observar a narrativa bíblica, Deus chama Abraão por 2 vezes.
Ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, e se você não lesse a pregação de Estevão, você jamais iria compreender que ele chamou também Abraão uma segunda vez. Ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, depois ele chama Abraão em Harã. Ele chama Abraão em Ur, mas Abraão sai com sua família. Em Harã ele perde o seu pai Terá, e Deus confirma a chamada. Porque assim como Ezequiel, quando perde a esposa, às vezes Deus chama você em meio ao luto, em meio às perdas. E o que eu quero lhe dizer é que algumas perdas são significativas. Deus, quando chama alguém em meio ao luto, em meio à perda, Deus sabe que você não iria desistir. Deus te fortalece e te chama para propósitos maiores. Quando Deus desceu na terra da Mesopotâmia, alguém poderia dizer: como pode um Deus tão santo descer em uma terra cosmopolita que perdeu a identidade, sofre uma miscigenação? E Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. O que um Deus santo e os serafins dizem que ele é santo, 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 vai fazer em uma terra onde há um sincretismo, há uma idolatria. Deus desceu porque a partir de Abraão haveria uma grande nação. E através dessa grande nação o Messias queria salvar a humanidade. O que me chama a atenção é que quando Deus chama Abraão, já começa a contrariar a lógica, porque a chamada contraria a lógica. Deus chama Abraão dizendo: sai da terra, da parentela e da casa dos teus pais. Eu não sei se você percebeu, mas há uma estranheza no texto. Ninguém sai primeiro da terra, depois da casa dos pais. Primeiro você sai primeiro da casa, depois você sai da parentela, e quem sabe um dia você vai sair da terra. Isso é lógica, mas o Deus que você serve quando chama não trabalha com lógica. Deus primeiro trabalha contrariando a lógica humana. Ele tira Abraão primeiro da terra. E porque da terra, a terra é idólatra. Quando Deus tem algo a fazer na vida de um homem ou de uma mulher, a primeira coisa que Deus faz é tirar você do ambiente que incomoda Deus. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da terra, da parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Se eu fosse dar um conselho a Deus, eu iria dizer: o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor não escolheu uma nação pronta. Através dessa nação o Senhor traga o Messias salva a humanidade, está tudo bem. Deus não quer o seu projeto pronto na mesa dele dizendo: é assim que eu quero. Deus sempre começa através da vida de um homem ou de uma mulher, colocando o projeto dele na mesa e dizendo: é assim que eu quero. Quando Deus chama Abraão, Abraão é de uma família idólatra, pasme. O ventre da mulher de Abraão, Sarai, é um ventre estéril. Deus quer formar uma grande nação e vai escolher um ventre estéril. Na verdade, Deus não trabalha com lógica. O teu Deus essa noite, ele trabalha em meio às improbabilidades. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasce Isaac. Quando ele precisa do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, vai nascer Jacó. Quando ele precisa de um governador para governar Israel, do ventre estéril de uma mulher chamada Raquel, esposa de Jacó, vai nascer José. Quando ele precisa de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, vai nascer Samuel. Quando ele precisa de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá estéril, vai nascer Sansão. Quando ele precisa de uma voz para aclamar o deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, vai nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar esse aqui, você que não valia nada, ele não usa um ventre estéril, ele usa uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel, é Deus conosco essa noite. O teu Deus é um Deus de improbabilidades. Essa nação ela vai crescer por intermédio de Isaac, por intermédio de Jacó, mas Deus vai trocar o nome de Jacó. Detalhe, porque o que vem dos homens necessita passar por mudanças, mas o que vem de Deus nunca necessita ser mudado. Leva isso para casa, já valeu a festa essa noite. O que vem dos homens precisa passar por mudanças. O que vem de Deus não precisa ser mudado. Qual é o nome do menino? Jacó. Quem colocou? Isaac. Veio dos homens, precisa passar por mudanças. A partir de agora é Israel, aquele que vence com Deus. Qual é o nome do menino? Abrão. Quem colocou? Terá. Veio dos homens, precisa passar por mudanças. A partir de agora é Abraão. Qual é o nome do menino? Isaac. Quem colocou foi Deus. Então não muda, não toca, deixa do jeito que está. Por quê? Porque o que vem de Deus para a tua vida não precisa ser mudado, mas o que vem dos homens, se prepare para passar pelas mudanças de Deus. A nação vai crescer por intermédio de José. São 400 anos após a morte de José.
O faraó que se levanta no trono não se lembra quem foi José. Isso é comum. Os hebreus não tinham uma Bíblia como nós temos e precisamos quando estamos fracos. Olhamos para a Bíblia e um versículo mexe com a gente. Os hebreus, 400 anos como escravos, eles não tinham uma Bíblia. Talvez tinha um pai ou um avô só para lembrar os filhos. Fiquem tranquilos, o tempo de escravidão uma hora acaba. Deus fez uma promessa aos patriarcas dizendo que nossa terra não seria essa. Quando não tinha a palavra do pai ou a palavra do avô, alguém olhava para os ossos de José e se lembrava: os ossos de José, nesses ossos há uma promessa. Porque os ossos de um homem de Deus é como um legado que ainda fala mesmo após a morte. Quando olhavam para os ossos de José, alguém dizia: esses ossos não ficarão aqui, e juntamente com esses ossos nós seremos levados a uma terra que emana leite e mel, que Deus prometeu. Só que o faraó que se levanta, ele percebeu algo. Os hebreus cresciam muito, e o crescimento da igreja, o crescimento do teu ministério, o crescimento dos hebreus sempre vai incomodar alguém. Não quero dizer que o teu irmão que está ao teu lado, ou o teu irmão de sangue, ou o teu irmão que vem nos cultos, ele se incomoda com o teu crescimento. Eu não vim trazer uma teologia da rivalidade, mas uma coisa eu tenho para te dizer: o inimigo da nossa alma, ele sempre vai ficar preocupado com o nosso crescimento. Se essa igreja cresce, alguém por aí está preocupado. E Faraó estava preocupado com o quê? Os hebreus estão crescendo, e se cresce é uma ameaça. Então o que Faraó fez? Deu um decreto. Qual é o decreto? Aumente a carga do povo. Quem sabe os hebreus irão parar de crescer. Dê mais a eles trabalho, eles vão parar de crescer. Mas diz o texto: quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais multiplicavam. Quanto mais aumentava a carga, mais frutificavam. Satanás precisa saber algo essa noite: quanto mais aumenta a luta, mais tem crente dando glória. Quanto mais aumenta a prova, mais tem crente com a mão direita levantada e dando aleluia aos céus. Quanto mais aumenta a pressão, mais unção e mais crente orando e buscando a Deus. Faraó então lançou um segundo decreto. E qual o segundo decreto de Faraó? Se eu aumento a carga e eles continuam crescendo, o que Faraó fez? O decreto é: todas as hebreias que tiverem filhos do sexo masculino, mate. O decreto é: mate as crianças que nascerem entre os hebreus. Quem é espiritual essa noite vai pegar muito rápido. Em tempo de crise, muita gente deixou de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Simeão não gera, Manassés não gera, Efraim não gera, Judá não gera, Rubens não gera. Mas em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Enquanto estes não geram, a tribo de Levi com Arão e Joquebed estão dizendo: se eles não geram, geramos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele não quer santificar, santifica você. Se ele não quer evangelizar, evangeliza você. Guarda isso no teu coração. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, se prepare para viver experiências maiores com Deus. Parece que alguém levantou a mão e acredita nisso. Eu vou repetir: se você faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, se prepare. Deus está trazendo experiências novas e ciclos novos para a tua vida. Arão e Joquebed vão ter um menino. 9 meses se passam. Quantos meses? As parteiras estão do lado de fora esperando o menino nascer para matar. Detalhe: as parteiras eram hebreias. Mas deixa isso para outro dia. Quando o menino nasce, era para as parteiras pegar o menino e lançar nas águas do Nilo e matar. Diz o texto que as parteiras sentiram temor e não mataram o menino. Porque o que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Ministério gerado no altar ninguém mata. Eu ouvi aqui que tinha 7 anos de idade e já sentia a presença dentro de casa. O que os pais geraram em tempo de crise ninguém mata. Não há igreja gerada em tempo de crise que fecha. O que eu tenho para lhe dizer essa noite é: o que é gerado em tempo de crise não acaba, não é envergonhado e ninguém pode parar.
Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer: as mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te sustenta. As mesmas tribulações que te cercam são estas mesmas que te levam para o centro da vontade de Deus. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. Vamos achar Moisés com 40 anos de idade, mas com 3 meses depois de nascer. Tem um detalhe: se eu disser que colocar os Moisés nas águas do Nilo, agora tem gente que assistiu 40 vídeos do YouTube, ele é teólogo, aí ele vai dizer, a Bíblia diz que é às margens. Contudo, o nome dele, entretanto, é Moisés, que é tirado das águas. Mas deve estar gravando pelos teólogos de rede social, então colocou as margens do Nilo. 3 meses depois, a filha de Faraó viu o menino, se apaixona pelo menino e pergunta quem é a mãe. Quando tu gera em tempo de crise, pode gerar no anonimato. Deus tem sempre uma Miriam por perto. Eu vou melhorar, não precisa contratar nem departamento de marketing. Quando você gera em tempo de crise, Deus se encarrega de levar. Miriam disse, eu sei quem é a mãe, então me leve a mãe. Vou parafrasear, a filha de Faraó disse, se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Não sou movido a glória a Deus, mas vou repetir. A filha de Faraó, a princesa, está dizendo para a escrava, se tu der de mamar para o menino, detalhe, quem gerou Joquebede? Quem vai criar? A princesa. Só que tem um detalhe: o leite que sustenta e dá crescimento não é em quem cria, mas em quem gera. Se não pegou, eu vou melhorar. Ministério terceirizado não cresce. Vou repetir, ministério terceirizado não cresce. Por quê? Porque tem algo em você que gerou, e só isso pode dar crescimento. Não adianta colocar teu ministério na mão de alguém, não dá crescimento. Deus quer fazer crescer o que sai de dentro de você. O glória é agora. Escrava nunca teve direito a salário, mas quando tu gera em tempo de crise, Deus levanta até o ímpio. Isso aqui não é jargão que eu trouxe de casa, já aconteceu comigo. Deus levanta até o ímpio para trazer recursos quando você faz o que ninguém quer fazer. Moisés, foragido da justiça, mata um egípcio, foge para Midian, que em hebraico é lugar de conflito. E o que ele está fazendo? Cuidando de ovelhas. Moisés todos os dias vê sarça. Permita-me dizer a minha fraqueza e a minha vergonha. Quando fui para o Egito a primeira vez, mandei mensagem para todo mundo nos grupos, para os amigos, dizendo, quando eu ver uma sarça eu mando foto para todo mundo. Quando eu estava no Egito e vi uma sarça, eu não acreditei que era sarça. Chamei o pastor que foi comigo, tinha mais experiência no Egito. Eu disse, isso é sarça? Ele falou, sim, é. Porque comum, insignificante, sem aparência. Sarça não chama a atenção de ninguém, ao ponto que nem foto eu tirei. Fiquei perguntando, o que fez uma sarça chamar a atenção do Moisés, que sempre viu sarça? Detalhe, na sarça tinha algo que não era rotineiro. Tinha um fogo que incendiava do lado de fora e não consumia do lado de dentro. Quando Moisés ele vai chegar próximo da sarça, Deus diz, tira a sandália. Há um detalhe aqui, vai doer só um pouquinho, talvez você nem vai perceber, amanhã já passou. Moisés tinha 2 culturas. E quando você quer ser pleno em 2 culturas, tu não vai ser nenhuma. Não estou falando de religião. Estou dizendo que Moisés queria ser pleno em 2 culturas. Tu não vai ser em nenhuma. Prove, eu vim para isso. O Moisés tinha uma mãe princesa e uma mãe escrava. Tinha uma casa de barro em Gosen, mas tinha também um quarto no palácio. Moisés tinha irmãos egípcios e irmãos de sangue hebreus. 2 culturas, a egípcia e a hebreia. Só que de vez em quando ele queria ser pleno entre os hebreus. Só que o cabelo é do Egito. E a roupa? Do Egito. E o falar? Do Egito. Andava na rua como egípcio. Se tu encontrasse ele, quem diga foi Zípora. Chegou pro pai dela e disse, eu encontrei um egípcio. Só que ele era hebreu. Estou falando em parábolas.
Senão você vai parar de dar glória. Só que quando estava entre os hebreus, ele queria ser hebreu. Só que ele olhava para ele, cabelo do Egito, roupa do Egito, comportamento do Egito, e falava como egípcio. Eles diziam, tu é egípcio, não dá para ser pleno entre os hebreus. Agora ele está lá na universidade no Egito. Todo mundo egípcio, cabelo igual, roupa igual, fala igual. Só que de vez em quando eles soltavam o sangue de Jesus tem poder. Eles olhavam e diziam, tu é hebreu. Só que um dia a sarça arde. Só que agora o cabelo dele não é mais do Egito, porque o sogro Jetro já cuidou, sacerdote. E a roupa? A roupa de crente. Fala como crente. E o cabelo? De crente. Se andasse na rua, eu iria dizer, é crente. Só tem um detalhe. Na frente de Deus. Vou abrir um parênteses, para depois não sair falando coisas que eu não disse. Deus não exige muito. Para ministério ele exige tudo. Vou repetir. Para ministério, não estou falando sentar no banco, dar glória, levantar a mão quando o pregador pede, voltar para casa e está tudo bem. Estou falando quem Deus chamou para ministério. Chamar para salvação, todos são chamados. Sou arminiano, clássico. Todos, ele chamou todos. Com condição, quem crê. Mas o chamado é todos. Não confunda com universalismo. Detalhe, deixa a teologia para depois. Chamado para vocação não é todos. Mas quem quer, já te adianto, ele não exige muito, ele exige tudo. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você e para ele. Mas o cabelo não é do Egito. E agora, Moisés, roupa também não é do Egito. E fala agora, igual crente. Só que Deus enxerga o que ninguém enxerga. Tira a sandália. Por que tira a sandália? Como teólogo e como pregador. Como pregador, tira a sandália. Porque se tiver debaixo dela poeira do Egito, eu não te uso. Ele não exige muito, ele exige tudo. Tira a sandália. Se tem poeira eu não uso, porque a terra que eu tenho para você pisar é santa como eu. Agora, como teólogo, os egípcios tiravam sandália para adorar as divindades. Quando ele disse, Moisés, tira a sandália, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, você está adorando a um único Deus verdadeiro em toda a terra. Vai tirar a sandália e vai ficar com a boca fechada sem dar glória a Deus. Quando Deus vai usar Moisés, Moisés coloca algumas objeções. Pesado de língua, não sei falar, não vou chamar a atenção de ninguém porque eu não tenho nenhum nome. E até entendo, Moisés é tirado das águas. Quem disse, Moisés, que você vai no teu nome? Diga que R.E. Asher, R.E. te enviou. Diga que eu sou o que sou. Quem estudou um pouquinho de hebraico, eu serei o que serei, te enviou. Detalhe, já tem um nome. Os anciãos vão acreditar em mim. Mas como eu vou chamar a atenção de Faraó? Tu não entendeu, Moisés? Assim como eu peguei uma sarça comum, insignificante, sem aparência, incendiei e chamei tua atenção, tu é comum, insignificante, não tem aparência, mas se eu te incendiar, alguém entendeu? Eu vou repetir. Se ele te incendiar, ele chama a atenção dos grandes. Moisés, tu vai tirar o meu povo de lá e eu quero uma festa. Das 7 só vou contar uma. Deus quer o quê? Festa. Qual a festa? Páscoa. Páscoa se come no chão. Se um judeu comer Páscoa na mesa, quebrou a ortodoxia. Páscoa se come no chão sem mesa. Por que não tem mesa? Tem mesa. Deus quer que coma no chão, para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Só para refrescar um pouquinho a tua memória. Eu não queria que o culto hoje fosse no chão, mas que o mesmo sentimento dos hebreus permeasse e gravitasse dentro de nós. Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro te fez tornar. Vocês vão comer a Páscoa. A igreja aqui é inteligente, saudável. Vocês sabem os elementos que tem na Páscoa. Mas vocês vão beber 4 cálices. Todo judeu bebe 4 cálices na ceia. O primeiro cálice, quando vocês beberem, lembrem das cargas. Quando beberem o segundo, lembrem da servidão. Quando beberem o terceiro cálice, vocês irão lembrar: com braços estendidos vos resgatarei. E quando vocês beberem o quarto cálice, com a porta um pouco aberta, esperando que Elias chegasse antes do quarto, vocês darão um grito na mesa: nós somos o teu povo. E eles acreditam que Yud-Re-Vav-Re responderá: e eu sou.
vosso Deus. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Centenas e centenas de cordeiros subiam para o templo para serem imolados. Qual era a festa? Páscoa. Era a última Páscoa no ministério de Jesus, que ele estaria na terra com os discípulos. Jesus, ele não subiu para o templo. Ele pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. Este homem iria os levar para dentro de um cenáculo. Quando eles chegam dentro do cenáculo, Pedro e João, eles cuidam de tudo. Quando Jesus chega, os 12 estão sentados no chão. Os elementos da Páscoa estão todos no chão. E Jesus expressa um sentimento que ele nunca havia expressado antes. Desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Em Lucas 22, Jesus pega no versículo 17 o primeiro cálice. Ele bebe não sozinho. Os judeus, o primeiro cálice, eles bebem todos que estão na mesa. Quando ele bebe o primeiro cálice, os 12 beberam. Este cálice fala das cargas. Mas antes de Jesus beber o segundo cálice, todo judeu faz isso. Eles partem um pão sem fermento. Quando Jesus vai partir o pão, há uma murmuração em volta de Jesus. E por que a murmuração? A Bíblia não diz. O pregador pensa. Judas está sentado ao lado esquerdo. Como eu sei disso? Na Páscoa, quem recebe da mão do anfitrião o primeiro bocado de pão, ele tem que sentar ao lado esquerdo. E João está ao lado direito. Como eu sei disso? Porque ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Quem sabe você não vai sair mais por aí pregando que João é íntimo porque coloca a cabeça no peito de Jesus. Ele não é íntimo por isso. Ele é íntimo por outras coisas. Porque ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Não tem mesa, não tem cadeira. Senta no chão, pernas para trás. A mão esquerda coloca no chão como apoio. Por quê? Para ficar mais confortável no chão. E aquele que está sentado ao lado direito, ele coloca sempre a cabeça no peito daquele que está sentado ao teu lado esquerdo. Por isso, João está ao lado direito com a cabeça no peito de Jesus. E Judas ao lado esquerdo. A murmuração começa talvez por causa de Judas. Como pode o convidado de honra ser Judas? Quem sabe na mente de Pedro, por que não sou eu? Quem sabe na mente de João, por que não sou eu? Quem sabe na mente de Natanael, por que não sou eu? Quem sabe Tomé também estava dizendo, era para ser eu sentado ali. A mesma discussão dos discípulos é a mesma que acontece em nossas convenções, em nossas igrejas. Eles querem as melhores posições, discutem pelo melhor lugar. Qual a discussão dos discípulos? Quem é o maior? Enquanto nós estamos preocupados com quem é o maior, se tu visitasse a casa de um judeu no século I e lá tivesse 5 ou 6 escravos, o mais indigno deles, que começou a trabalhar por último, iria lavar os teus pés, porque lavar os pés era papel de escravo. Enquanto nós estamos preocupados com quem prega mais, com quem canta mais, com quem tem mais seguidores, com quem senta nas melhores cadeiras, enquanto estamos discutindo quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos como escravo, para ensinar algo para o pregador essa noite. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece, o maior não é o que tem mais seguidores. O maior dentro do reino ainda é aquele que serve. É por isso que quando Pedro recebe os braços de Jesus e as mãos para lavar os pés, Pedro tirou os pés. É provável que Pedro foi o primeiro que Jesus foi lavar os pés. A reação de Pedro condena. Ele tira os pés. O que ele está dizendo é: como pode o Senhor, sendo o Senhor, lavar os meus pés? Jesus disse: ó Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho essa noite. E Jesus disse a Pedro: o que eu faço agora, tu não entende, mas tu entenderás depois. Quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus volta de novo a centralizar no cálice. Só que quando ele parte o pão, ele diz: um de vós há de me trair. E ficou esse silêncio como está aqui, que eu também gosto. Ele disse outra vez: um de vós há de me trair, e esse é o diabo. O Pedro olha para o João e diz: pergunta para o chefe logo quem é. Como João está sentado à direita, João pergunta: quem é? Jesus diz somente a João. Era como se ele sussurrasse: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Tinha muita gente em volta de Jesus, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos. Por causa desse aleluia eu vou melhorar. Porque João ouviu o que os outros não ouviram. Porque João em Pátimo subiu aonde os outros não subiram. Porque João viu o que os outros 11 não viram.
O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas em Marcos 6 e João 6. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mas de 5.000 pessoas em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas em Atos 2, só 120 estão no ciclo de oração no meio da semana orando em Atos 2. Mas de 120 em Lucas 10, só 70 da grande comissão vão para evangelismo na escola bíblica dominical. Mas os 70 só 12 andam com ele. Mas os 12 só 11 tomam ceia. Mas os 11 só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas os 3, os pés da cruz, só tem um. Quem é? João. Quer ir onde eles não foram? Quer sentir essa noite o que eles não sentiram? Quer subir aonde eles não subiram? Vai com Jesus até o fim. Vou repetir, vai com Jesus até o fim. Quando ele diz isso para João, ele entrega o bocado de pão para Judas. Satanás entra nele e ele sai da mesa. Judas participou do primeiro cálice da Páscoa, mas não participa do segundo cálice que Jesus transforma em ceia. O segundo cálice é a servidão, mas Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando ele pega o segundo cálice, ele deu para os 11 beberam. Diz o texto que Jesus vai cantar um hino. Marcos 14, Mateus 26, e tendo cantado um hino. Não me pergunte que hino foi, eu não sei, talvez um profeta do Pix no Brasil ele saiba. Quando Jesus termina de cantar um hino, eu fiquei perplexo, novo convertido, porque cantar um hino, dar glória a Deus e aleluia, quando tudo vai bem é fácil. Ele está cantando o hino sabendo que vão negar. Ele está cantando o hino sabendo que todos irão abandonar. Ele está cantando o hino sabendo que irão crucificar, colocar no madeiro e vão trocar ele por Barrabás. Na verdade, quando Paulo diz na noite em que foi traído, é o dia que eu choro na ceia nesse versículo. Porque no dia em que foi traído, ou na noite em que foi traído, diz o texto, pegou o pão, partiu e deu graças. Isso me deixa encabulado. Porque às vezes no culto, alguém olhou feio e você não dá glória. Às vezes no culto recebeu uma má notícia uma hora antes, nem vem no culto. Diz o texto que na noite em que foi traído, ele deu graças. Se não pegou, eu melhoro. A gratidão não depende do caráter do ofensor, mas depende do caráter daquele que consegue ser grato em qualquer circunstância. Quando Jesus termina de cantar um hino, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Pasme, nunca nenhum judeu abandonou a Páscoa sem beber os 4 cálices. Ele bebeu 2, o primeiro das cargas, o segundo da servidão. O terceiro e o cálice, o quarto ele não bebe, ele sai da mesa, todos perplexos. Os 11 vão atrás dele, aí ele para e diz: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. Eu vou ser ferido e vocês irão me abandonar. Sempre o Pedro. Aí o Pedro olha para ele e diz: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me nega. Quantas vezes o galo vai cantar? Na verdade não tem um texto que diz que o galo canta 3. Quantas? É porque se você procurar este irmão depois de um mês do culto e perguntar para ele: meu irmão, o que aconteceu naquele culto? Ele vai dizer: estávamos no culto reunidos e o Natan adorou a Deus. E eu estava tocando meu teclado e depois o pastor Juliano pregou. Mas se você perguntar para essa irmã, ela vai dizer: o culto começou mais ou menos umas 19 horas. E nós adoramos ao Senhor aquela noite. Vários irmãos tiveram oportunidade, inclusive o cantor Natan estava louvando. Ela não falou do pastor Juliano, mas os dois estão no mesmo ambiente. É porque o que um preenche, talvez falta no outro. Mas o outro irmão vai dizer: mas o pastor era o pastor Gabriel, quem pregou foi o pastor Juliano, quem cantou foi o cantor Natan, e todos adoraram ao Senhor. Quando você lê a Bíblia, você não encontra 3 vezes o galo cantando. Você ouve que o galo canta, mas só Marcos diz que o galo cantou 2. Por que só Marcos traz essa informação? Porque segundo Papias, um dos pais da igreja, quem ditou o evangelho para Marcos foi Pedro. O som do galo ainda estava no coração de Pedro. Foi tão marcante, eu explico por que foi. Porque foi numa noite frustrada que Jesus chamou Pedro. Jesus, ele chama homens em cenários diferentes. Talvez em um deserto. Talvez ele chama homens no terraço. Chama homens no caminho de Damasco.
Às vezes Ele escolhe você numa noite frustrada na beira da praia. E a noite é tão frustrada para um pescador que está lavando rede sem pegar nada, é olhar para os olhos da esposa e contar para ela: hoje eu não trago $1 para casa. É não saber como vai ser a semana. Frustração de lavar rede significa: a noite foi frustrada, estou com vergonha de olhar para a esposa, para a família, para os filhos. Todos nós já tivemos uma noite frustrada. É o cenário ideal para Jesus. Quando Jesus chega, diz o texto que ele viu 2 barcos e escolheu de Pedro. E quando ele escolhe o barco de Pedro, não é para pescar, é para fazer do barco um púlpito. Para você dar glória a Deus. Quando Jesus chega, Ele traz novas utilidades àquilo que era inútil já para você. Eu vi o meu Deus aqui, eu vou melhorar. Aquela ferramenta do cotidiano que você olha para ela e não dá nada, quando Jesus chega, ela vai ter novas utilidades. Só que quando Jesus chega, Ele sobe no barco e faz do barco um púlpito. Mas há um detalhe. Ele diz: Pedro, dá para afastar o barco para a areia? E o Pedro, obediente, ele puxa o barco e ele entrega o barco a Jesus. Pequenas entregas podem levar Jesus mais longe. Eu vou melhorar. Mas era só um jumentinho. Entregou para ele. Ele monta no jumentinho e vai até Jerusalém ser adorado. Pequenas entregas podem levar Jesus mais longe. E o barco, um púlpito. E quando Jesus prega, coisas acontecem. Só que é um detalhe. Quando Pedro move o barco, eu já aprendo algo. Todos que são chamados, antes da chamada, primeiro vai ouvir a palavra. Não tem como receber milagres sem antes receber a palavra. Não tem como ser chamado sem antes ele não ajustar novos posicionamentos. Ele está pegando o barco e colocando numa outra posição. Antes de um milagre, palavra e posicionamento. E quando Jesus fala para Pedro jogar a rede, Pedro sabia tudo sobre pesca, sobre barco, sobre noite frustrada. Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro aprendeu uma coisa: sob o meu conhecimento não tem milagre, mas sobre a palavra dele tem milagre, tem rede cheia. Não vim falar só sobre Pedro, mas a segunda experiência de Pedro foi: Pedro está dentro do barco, e o barco, tempestade, ventos contrários, e Jesus andando sobre a sua dificuldade. Eu vou melhorar. O que é a sua dificuldade para Jesus, irmão? É o lugar onde ele surfa. E quando Jesus chega, ele diz: Pedro, vem. Amo esse silêncio. O Pedro entende de água. O Pedro sabe que qualquer um que subir na água, ele vai afundar. Isso é o que você conhece. Só que quando Jesus diz: vem, você não vai caminhar sobre o que você conhece mais uma vez, Pedro. É sobre a minha palavra, vem. Se você andar em cima do teu conhecimento, e já vou te adiantar, se na mesa que você senta, você é o mais esperto, o que conhece mais, tu está na mesa errada. Porque eu aprendi que o meu conhecimento, diante do conhecimento dele, quando ele diz vem, deixa tudo o seu conhecimento de lado, para você andar sobre aquilo que ele diz sobre você. Só que Pedro entendeu que quando ele olhou para um outro lugar e não em Jesus, ele afundou. Mais uma vez Pedro aprendeu algo, diga qual? Para viver milagres é sobre a palavra dele. Mas para viver e andar em experiências maiores que nunca ninguém andou, também é sobre o vem dele. Ou seja, Pedro aprendeu que sobre a palavra dele tem milagre, que sobre a palavra dele dá para caminhar e viver experiências maiores. Pedro estava tão apaixonado pela palavra de Cristo, que um dia a multidão era enorme, claro. João 6 está dando pão para todo mundo. Se é pão carnal, o culto está cheio. Só que quando terminou de dar o pão carnal e o sermão foi duro, agora no espiritual todo mundo foi embora. Por que culto do louvorzão enche mais do que o culto da palavra? Porque culto do louvorzão é pão físico e emocional para todo mundo.
No louvorzão eu fecho o olho, você fecha, nós levanta a mão. Se o irmãozinho está cheio de pecado, ele também levanta a mão, ninguém sabe quem é quem. O problema é na hora da palavra dura. Porque aí não tem mãozinha levantada, olhinho fechado e aquele climinha. É palavra corrigindo de fora para dentro. Aí tem gente que não aguenta, vai 5 vezes no banheiro. Tem gente que não aguenta, vai embora olhar as crianças, finge alguma coisa. Porque Jesus disse: santificai-nos na verdade. A tua palavra, não é o louvor, não é o entretenimento. A tua palavra é a verdade. Aí todo mundo vai embora. E Jesus falou, permita-me parafrasear, Jesus falou: Pedro, se quiser ir, vai também. Noite frustrada, sobre a tua palavra enchi a rede. Sobre as águas, sobre a tua palavra eu andei. E eu vou embora. Para quem irei eu? Se só o Senhor tem a palavra. Quando Pedro confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, o que Jesus disse para Pedro sobre esta pedra? Eu edifico a minha igreja. Sabe o que ele está dizendo? Você viveu milagres sobre a minha palavra. Você viveu experiências sobre a minha palavra. Quando todos forem embora, Pedro, por causa da minha palavra você ficou. Eu vou levantar uma igreja. Vão vir imperadores, Pedro. Vão vir mártires caindo na arena do Coliseu, na mão de imperadores. Mas ninguém vai conseguir abalar a minha igreja. Por quê? Porque ela está sobre a minha palavra. Dei toda essa volta para lhe dizer que quando Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Pedro conhecia a palavra. Parece que agora ele não acreditou. Eu não sei se depois de 3 anos de ministério já estava no automático e com a gente também é assim. Quem sabe ele pensou: não, mas essa vez não é assim. Eu já estou forte. Sabe qual é o problema? Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro não conhecia suas fraquezas. E Jesus sabe coisas sobre você que nem você sabe. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Mas tem um detalhe. No ambiente da frustração que eu fiz o palco do milagre, eu vou para lá, Pedro. Eu vou adiante de vós para a Galileia. Sabe qual a diferença de Pedro e de Judas? Depois de algum tempo de ministério, alguns jovens que assistiram alguns vídeos no YouTube já começaram a sair por aí dizendo: não, o Judas foi decretado. E o Pedro? Não, Pedro não. A diferença não está em decreto, nem em Armínio, nem em Calvino. A diferença de Pedro e de Judas é essa, e guarda para a tua vida toda. A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos anciãos com as 30 moedas. Se bater na porta dos homens, meu irmão, se vira. E Pedro foi para Galileia. Não, mas o pregador disse que ele entregou a carteirinha da igreja, de membro, entregou a carteirinha da convenção, tirou a gravata, tirou o terno, agora ficou nu, voltou para as práticas antigas. Quem disse isso? Ele voltou para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. Voltou para o mesmo lugar que na noite frustrada Jesus apareceu e disse: farei de ti pescador de homens. Eu não esqueci o que eu prometi a ti há anos atrás. Quando ele disse isso, Jesus foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Se você conhece Bíblia, dê glória. Se não conhece isso, fique tranquilo. Ele deixou 8 no pé do Getsemane, e em Mateus 26 ele só trouxe 3. Não sei se eu deveria dizer isso, mas parece o tabernáculo. Porque no átrio todo mundo fica. No lugar santo só sacerdotes e levitas. Aleluia, tu vai dar agora. Mas no Santíssimo só o sumo sacerdote. Ele diz: ficai aqui, que eu vou além orar. Só que no Santíssimo tem que aspergir sangue. Eu não vim para você tocar em 2 ou 3, receba. Eu vim trazer Bíblia. Se você gosta, está no lugar certo. Se não gosta, errou o endereço. Quando ele está orando, o que o sumo sacerdote fazia? Aspergia sangue na tampa do propiciatório. Lucas é médico, pondera. Diz que saiu sangue dos poros. Só que quando o sangue era aceito, a glória descia. Mas a glória não desceu, e Deus falou para um anjo: vai lá e consola. Um anjo desceu. E por que não foi a glória? Porque a glória encarnada já estava de joelhos dobrados orando por nós. Só que quando Jesus está orando, eu contei. E se eu fosse você, eu contaria também. Por 3 vezes ele veio ter com Pedro, João e Tiago. As 3 vezes eles estavam dormindo. Ao ponto que na 3ª vez Jesus disse: vocês não podem orar nem por 1 hora.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro dormiu 3 vezes. Quantas vezes? Quem dorme 3 vezes na prova está vulnerável a negar 3 vezes do sinédrio. Por causa desse meu Deus, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Aqui não tem isso. Mas se tiver alguém que apareceu bem religioso, tu não vai gostar do que eu vou lhe dizer. Dormiu 3 vezes e na quinta-feira negou 3 vezes. No domingo, Jesus fez 3 perguntas. Tu me ama? Um pouquinho de grego, agapao, Pedro. Tu me ama como eu te amo. Agapao é de agape, é o amor como eu amo. Jesus disse, tu me ama como eu te amo, Pedro. Pedro disse, eu te amo, mas ele não usou agapao. Ele usou filéu. Eu não te amo como você me ama. Eu te amo como um amigo. Jesus perguntou a segunda vez, tu me ama como eu te amo, Pedro? Eu te amo como um amigo. A terceira vez Jesus disse, Pedro, tu me ama como um amigo? Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe quando meu coração doía naquela noite frustrada. Tu sabe o como eu desejei andar contigo, nem se for por alguns segundos, mas eu afundei. Eu lembro quando o Senhor disse que eu negaria, eu neguei. Eu não consigo te amar como você me ama. Mas como o Senhor disse, tu me ama como amigo, tu sabe que eu te amo como amigo. Irmãos, eu não estou preocupado com o barulho, isso é congresso. Sabe o que Jesus fez? O que ele estava fazendo, Gabriel, é o seguinte. Eu sei, Pedro, que você não consegue subir no meu nível de amor. Mas é isso que a graça faz. Sabe o que a religião faz? Sabe o que este pastor faria com um obreiro, este que está pregando? Vai subir no meu nível sim, mas ele não pode. Não, mas vai subir. Não é assim que a gente faz? A graça não. Se você não pode subir, a graça desce até você. Desceu no teu nível, só para lhe dizer, vou te usar sim, Pedro. Mas Pedro caiu na quinta, sim. Se sou eu, coloco outro obreiro no lugar dele, corto o ministério dele, e tá tudo bem. Mas quem chamou Pedro, caiu na quinta, mas no domingo. Apacenta minhas ovelhas. Eu vou melhorar, eu vou descer no teu nível, Pedro. E te chamo para o meu ministério, para o meu colégio apostólico, no nível que você está. Eu vou caminhar nesse nível com você, Pedro. Porque eu acredito e sei onde você vai chegar, Pedro. Ah, se ele não descesse no nosso nível. Ah, se a graça exigisse subir no nível dele, nós não estaríamos aqui. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. E no domingo, Jesus fez 3 perguntas. Porque sabia que quem quer avivamento em Pentecostes precisa de restauração primeiro no domingo. Vou melhorar. Eu sei que nós queremos sair daqui avivados. Não existe avivamento sem antes restauração. Tu vai dormir 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. No domingo eu te faço as 3 perguntas. Porque eu sabia que no mesmo lugar que negou, iria pregar em Pentecostes. E quase 3.000 almas. Eu já tinha dado glória. Quase 3.000 almas vão se converter. Quantos cálices faltam? Vocês me aguentam mais 10 minutos? Digo amém. Quando Jesus está orando, ele disse, Pai, afasta de mim. Que cálice é esse? Quem lembra do terceiro cálice? Com braços estendidos. Ah, se os judeus soubessem disso. Quando ele está orando, ele disse, Pai, afasta de mim este cálice. Pedro não poderia ir. João não poderia estender. Como ele veio para isso, ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Deve ter diversos pregadores aqui. Eu vou dar o tema para uma mensagem. Depois, quando der a oferta, lembra de mim. No Getsemane o tema é, até quando vamos viver fingindo como Judas? Ou se precipitando e cortando orelhas como Pedro? Ou vamos nos submeter à vontade do Pai? Todavia, seja feita a tua vontade.
Quando Jesus se levanta e sai do Getsêmani, Judas, diz o texto que o trai com um beijo. Como vocês estão dando glória a Deus, estão mais felizes, eu conto essa também. A palavra grega são repetidos beijos e mais do que 3. Ele está apontando Jesus para os soldados. Os soldados vieram com espada, paus e lança. Até que um dos soldados, ou servo do sacerdote, Malco, quando ele vem para prender Jesus, Pedro lhe dá uma espadada. Na verdade, quem sabe Pedro queria acertar a cabeça, eu não sei. Quem sabe ele desviou, arrancou a orelha, detalhe. O que eu tenho para dizer algo aqui é importante. E alguém saiu de casa e não é para todos. E precisava ouvir isso. Que na verdade você carrega isso desde a infância. Talvez aquele trauma desde a infância. Quem sabe aquele abuso desde a infância. Foram estas feridas que te fizeram aproximar de mim. Eu vou melhorar essas feridas que você carrega. Dê glória a Deus, porque foram estas feridas que te aproximaram dele. Pense comigo, o que Malco sabia sobre Jesus? Quando Malco saiu do Sinédrio, o que ele sabia sobre Jesus é: vocês vão lá prender um herege, vocês lá vão prender um falso profeta, vocês vão prender alguém que anda mentindo por aí. Se Pedro não corta a orelha de Malco e não tem a ferida, e Jesus não restaura a orelha dele, Malco nunca saberia quem de fato era o Cristo. Foram essas feridas que te fez aproximar dele. Eu só conto essa tomando café, mas eu tenho essa liberdade, já estou da casa aqui, vou contar. A Bíblia não diz que Jesus ficou procurando a orelha no chão. Era noite, não tinha iluminação, soldados, pau, lança. Eu acredito que ele logo colocou uma nova, porque Jesus não trabalha com pedaços que ficam para trás. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. Jesus não trabalha com pedaços que você deixou para trás. Há um novo de Deus para a tua vida essa noite. Quando Jesus restaura a orelha de Malco, Jesus se entrega aos soldados. Eu vou correr por conta do tempo. Pegaram Jesus e levaram para a casa de Anás. Da casa de Anás para o Sinédrio. Qual era o crime de Jesus? Blasfemou contra o templo. Que na verdade a blasfema contra o templo tinha algo profundo ali. Mas como você não deu glória, também não vou contar. Se eu contar tudo hoje, o pastor Gabriel não me chama ano que vem, né? Chama, então eu vou contar. Na verdade, Jesus diz: este templo vai ser destruído, em 3 dias eu levanto. Só que todos ficaram olhando para o templo, para o mármore que Herodes ampliou. Mas só João pegou, não precisa nem falar porque só João pega o que ninguém pega no culto. João disse, só João diz, ele falava isso do seu corpo. O que Jesus estava dizendo: esse templo vai ser destruído. Vocês lembram do templo de Salomão? Glamour, glória, ouro. 70 anos após a destruição, na volta do cativeiro, esse templo vai ser reconstruído. Levantou-se um templo de madeira. Os mais velhos que viram o primeiro templo murmuravam. Viram o primeiro de ouro, agora é um templo de madeira. Aliás, foi Ageu que disse: sobe ao monte, diz o Senhor, contra madeira e edifique a minha casa. Quem pediu de madeira foi Deus. Para que ninguém saia do culto aqui hoje pensando que faliu o céu e os recursos. O mesmo Ageu diz: minha é a prata, diz o Senhor. Meu é o ouro. Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão, mas eu quero de madeira. Para ensinar algo a nós essa noite. Que o povo no primeiro só vinha por causa do ouro, do glamour e da aparência do lado de fora. Quero ensinar que o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro, que é maior, que é maior, que é maior, que é maior, que é maior do que a primeira. Ora, mandar. Agora entendo o que Jesus está dizendo. Quando eu estava na glória, eu era o templo de Salomão. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel. Sem formosura, desprezado pelos homens. Mas na cruz esse templo vai ser destruído. E ao 3º dia eu levanto um outro templo. Cadê ele? Esse crente que dá glória toda hora aí do teu lado. Quando ele disse que blasfemava contra o templo, os fariseus, qual era o crime? Blasfêmia, crime religioso. Pilatos não aceita crucificar ninguém em crime religioso. Contrataram 2 testemunhas falsas e disseram: ele se opõe contra César.
Então mandaram ele para Pilatos. Pilatos não encontra nele crime, então manda ele para Herodes, da jurisdição da Galileia. Como Jesus é de Nazaré, ele decide. Herodes queria um milagre. Jesus não disse uma palavra para ele, não fez um milagre, por 2 motivos. Primeiro, Herodes é aquele que pediu a cabeça de João, a mando de Herodias e Salomé. Quem cala a voz de um profeta do patamar de João não é digno de ouvir Deus. Qual o segundo motivo? Outro dia eu conto. Enviou Herodes ele de volta para Pilatos. Pilatos mandou ele para a cruz. Eu tenho uns 5 minutos. Na cruz ele disse 7 frases, mas em João 19 ele disse: tenho sede. Tem o quê? Sede. Mas ele não é Deus. Como homem, ele tem sede. Como Deus, quem tem sede vem. Parece que as irmãs aqui bebeu dessa água. Como homem, ele sentou no poço de Jacó e disse: estou cansado. Como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele dormiu lá na polpa do barco. Como Deus, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quando ele diz: eu tenho sede, os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? Pegaram o quê? Você nunca mais vai dizer vinagre. E pegaram o quê? Vinho azedo. Ele está com os braços estendidos na cruz. Sabe o que ele está dizendo? Me dá logo o 3º cálice que eu preciso resgatar. Quando deram a ele o 3º cálice, agora ele resgata. O que ele diz? Está consumado. Se tivesse uns 10, glória a Deus. O que é resgatar? Conta uma história. Resgatar é comprar um escravo ou o dote da noiva. O menino judeu com 13 anos de idade passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade ele era filho do mandamento porque decorava 613 preceitos da lei. Isso que eu não vou dizer que você está 30 anos na igreja e não decorou 3 versículos. Deixa para outro dia. Só que depois que ele é filho do mandamento, ele tem o direito de se casar. Estou falando judeu. Se casa com 15, 16, 17 anos de idade naquele tempo. Não podia completar 20 anos dentro de casa sem se casar, era uma vergonha. A mocinha tinha 15, 14, 16. O que ele fazia? Ia até a casa da pretendente. Ele levava uma quantidade de prata, que era o dinheiro do bolso, um contrato, um suco de uva antes que fermente. Quando ele chegava na casa da noiva, batia na porta, ela fingia que não estava sabendo, mas claro que estava. O pai dela abria, ele entrava e na frente dos pais ele dizia para ela: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele pagava o dote. Sua filha é minha, ela tem um dono. Dava o suco de uva para ela beber. Quando ela bebia, é porque ela disse sim. Ele era obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente. Qual era? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Ele não levava ela naquele dia, ele ia embora. E ela, apaixonada, queria sair correndo atrás dele. A mãe segurava e dizia: vigia, filha, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. E quando ele voltar, ele te leva. Quando ele volta, o dia e a hora ninguém sabe. Eu vou explicar melhor. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Estou na porta e bato. Tu abriu, ele entrou, olhou para você e disse: quer se casar comigo? É que no Brasil e São Paulo tá um tal de ficada. Com Jesus é casamento. É na alegria, é na dor, é na doença, mas a gente não abandona ele. Quando você disse eu quero, não é porque você fez chapinha, veio pra Europa, fez até um botox, puxou, não, nada disso. Quando eu estava na cocaína, na cachaça, você na prostituição, ele já estava no altar te olhando e dizendo: é com ele que eu quero me casar. Isso é a graça de Deus. Quando você aceitou, Pedro diz que ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. Sabe o que ele está dizendo? Tu tem um dono. Não, você não é mais dono do teu nariz, você tem um dono. E quando ele pagou com prata, sangue, na ceia só bebe suco da uva quem casou com Jesus. Enquanto você bebe, tem uma declaração de amor só para os casados com Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Quantos cálices faltam? Quantos? Conto hoje ou amanhã? Amanhã tem culto à noite, vou contar amanhã. Hoje, a qualquer momento. Pode ser que o culto não termine. Pode ser no caminho hoje de volta para casa. Pode
Pode ser que amanhã não dê tempo de vir para o culto à noite. Será dada uma palavra de ordem, alarido e uma voz de arcanjo, e uma trombeta de Deus vai soar. Vou repetir, alguém ama ainda essa doutrina? A trombeta de Deus vai soar. Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Quem vai estar lá naquele dia vai ter uma mesa posta. E nessa mesa você vai olhar do lado, sabe quem vai estar sentado nela? Abraão, Isaac. Tu vai olhar do lado Jacó, Davi, o João Batista com uma cabeça novinha. Tu vai olhar, tu vai ver o Jó, Zacarias, Paulo. Tu vai ver o pastor Gabriel, o cantor Natan, esse crente aí do teu lado. Imagina as irmãs conversando com Ruth, Raabe, Maria, ninguém aguenta. Inclusive diz que vai ter uma meia hora de silêncio no céu. Eu nem sei onde as irmãs vão estar nesse momento. Antes que elas parem de dar glória, elas vão estar com a gente dando glória a Deus. Enquanto estiver todo mundo na mesa, está faltando alguém. E ele vem. As irmãs não precisam ficar olhando não, porque o cabelo dele é assim mesmo, é branco como a neve, e os olhos, chamas de fogo. O seu vestido é branco e puro. Quem é ele? É o princípio e o fim, é o alfa, é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e está vivo para... Quem pode adorar a ele essa noite? Só quem vai estar nas bodas do Cordeiro. Diz o texto que nós vamos nos vestir de linho fino, branco e puro, resplandecente, que são as justiças dos santos. Você vai olhar para o lado, para esse crente que está do teu lado, lá nas bodas do Cordeiro, e vai dizer: e não é que valeu a pena? E sabe como ele vem? Como um diácono. Todo mundo quer ser pastor, ele vem como um diácono, com uma bandeja. O que tem nela? O último cálice. E quando ele for servir a igreja, sabe o que ele vai dizer? Eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vida enquanto vocês não chegassem. E quando ele for servir a mesa, a igreja vai dar um grito. Vamos ensaiar? Nós somos o teu povo. Assim nas bodas está fraco, varão. Vamos ensaiar? Nós somos o teu povo. E ele vai responder: e eu sou vosso Deus. Eu já tinha pulado da cadeira. Vosso Deus, eternamente vosso Deus. Vosso Deus, vosso Deus. Tem um lugar melhor para você nas bodas do Cordeiro. Quem pode adorar a Ele essa noite? Quem pode ser renovado por Ele essa noite? Eu quero fazer uma pergunta antes de ir embora. Eu vou ser sincero. É o ambiente que todo pregador queria ter. Porque agora eu poderia pedir para a igreja ficar de pé. Pedir por mão da bateria. Bater muito forte a bateria. Pedir para a gente louvar o louvor. Eu engrossar um pouquinho a voz. Pedir para você abraçar 3, 4 e... E a igreja nesse clima espiritual seria muito bom. Mas eu gostaria de fazer algo diferente. Se tem alguém que veio de noites frustradas, sabe o que acontece? A gente quer saber de tudo, mas quando encontra com Jesus, você percebe que não dá mais para caminhar em cima daquilo que você conhece. Porque quando eu caminhava sobre o que eu conhecia, eu só quebrei a cara. Vai ficar todo quebrado, ou vai sair do teu lugar e vir sobre a palavra dele? Ele está te chamando aqui à frente. Não é da minha conta se está afastado, se não é crente. Ele só está te chamando aqui. E tem algo dizendo que a graça desce no teu nível, só para te restaurar essa noite. E aqui eu não quero
te expor. Tu sabe como você anda lá no trabalho. Tu sabe como você anda no secreto. Mas a graça decidiu hoje descer nesse teu nível. Só a graça faz isso. Eu não sei se você já sentiu o efeito colateral da graça. Eu já senti o choque da graça. Sabe qual é o choque da graça? Quando tem 99 no deserto e uma se perde, aí o pastor encontra ela. Irmão, se eu sou ovelha, a ovelha pensa, vai pegar a vara. Isso é ofício de pastor que encontra a ovelha que se perde desgarrada. Pega a vara, machuca ela. Pergunta para pastor de ovelha, depois de machucar, ferir, ela fica com medo de sair de novo. Sabe qual é o problema? Tem muita gente dentro, com medo da vara. A ovelha, quando foi encontrada, ela pensou o que você está aí pensando. Já sei, se eu for ir à frente é vara. O choque da graça é que o bom pastor pegou no colo. Tu merecia colo? É a graça. A graça não é o que você merece. Você merecia a vara, mas ele te deu colo hoje. Aí eu fico pensando, então tá perdido lá fora? Tem gente que tá perdido dentro, é igual dracma. Só que a mulher tem 9. Irmão, o azeite que acende lamparina vale mais do que a dracma. Se tu não entendeu, eu explico. Gastou mais para procurar algo que nem tanto valor tem. E quando encontra, dá festa. A festa ficou muito mais cara que a dracma não pagava um brigadeiro. Esse é o choque da graça. Ele gastou muito mais para encontrar algo que já não tem tanto valor. Pregador, eu não sou dracma nem ovelha. Estou cheirando mal, sujo como pródigo. Quando o filho volta para casa, se é meu pai, Juliano entra para dentro, toma um banho, vai para o quarto, daqui a pouco a gente conversa. O pai abraçou ele, beijou ele sujo. Depois você vai tomar um banho. Mas o que eu quero lhe dizer é que o pai está no mesmo lugar. Aí alguém que sabe tudo, menos de graça. Um dia quis me pôr na parede e disse, a ovelha ele vai buscar, a dracma acende lamparina, procure, por que o pródigo não vai buscar? Quem pede parte da herança, também sabe o caminho de volta. Só que o pai está aqui no mesmo lugar te esperando. Vai ficar aí dando uma de difícil, vai levantar e vir. Vem. Se tem a primeira vida, tem a segunda. Cadê você onde você está? Sinta o choque da graça. Sinta o colo essa noite. Sinta o abraço do teu Senhor essa noite. Tem mais alguém essa noite? Sai do teu lugar agora e vem. O Espírito Santo está te chamando aqui à frente. É a segunda pessoa? Então tem a terceira. Tem a quarta. Estou esperando você sair do teu lugar. Tu vai colocar camiseta de avivamento, mas antes tu vai ser restaurado aqui. Sai do teu lugar agora e vem. O Senhor está te chamando aqui. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estou sentindo uma graça aqui neste púlpito. Cadê você? Sai do teu lugar agora e vem. Aleluia, Jesus. Glória ao Tuas noites frustradas, os traumas que você carrega, bendito tu és, Pai. Aleluia. são essas feridas que te fez aproximar dele. Isso, vem. O Senhor está te chamando aqui à frente. Aonde está você? Para quem iremos nós? Se só Ele tem a palavra da vida eterna. Ele está te chamando para caminhar sobre a palavra dEle. E a palavra dEle hoje é vem. Sai do teu lugar agora e vem. Tem mais alguém vindo aqui?
Pastores, quando eu era novo convertido, eu gostava dos pregadores que mudavam a voz, eles engrossavam a voz. E naquele tempo, quando eu me converti, quem gritava mais ganhava. E eu lembro que eu fui em um culto, e o pregador, com uma performance, ele dizia assim, o segredo, ele pregou sobre Sansão, e ele disse, o segredo de Sansão é o cabelo grande, porque 7 tranças é o candeeiro de ponta cabeça. E a igreja pulava, irmãos. Tinha crente pulando de um pé só e dizendo, é forte. Eu fui para casa triste, porque eu tinha estudado aquela semana e eu descobri que o segredo do Sansão não era o cabelo crescer. Sansão tinha voto de nazireu. Quem comprometia o voto de nazireu tinha que renovar o voto. E para renovar o voto, não era o cabelo crescer. Ele tinha que ir diante do sacerdote e rapar. A gente vive um tempo em que a gente gosta de, o cabelo está crescendo, receba. A gente faz festa, mas volta para casa com traumas de novo. Aí eu descobri que o segredo não é o cabelo crescer, é ir diante do sacerdote e rapar. Está falando de recomeços. Aí vem a dúvida, mas se eu for até aí à frente, todo mundo vai saber que eu rapei. Tu escolhe, ou rapa e começa de novo, ou fica fazendo de faz de conta, no mundo dos artistas, com o cabelo crescido, fingindo que está tudo bem, mas lá dentro está comprometido. Não quero te pressionar, é Bíblia. Se o sacerdote não rapar hoje, os amigos de Dalila fazem. Faça o último pedido. Sai do teu lugar agora e vem. Melhor rapar e recomeçar com o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do que alguns meses os amigos de Dalila fazer lá fora. Aí você ser tão envergonhado que não vai conseguir vir rastejando aqui. Essa noite é dia de restauração. A porta que você bate após a queda define hoje a tua restauração. Eu estou esperando só você vir. Está faltando você. Vem. O pastor Gabriel vai fazer a oração. E Deus está falando com um homem aqui. Quebrou a cara. Aí dentro está tudo destruído. Depois você vai, conversa com a esposa, abraça ela em casa. Pede o seu perdão. Mas primeiro vem no altar. A cura está no altar. Vai viver essa vidinha de arte cênica. Ou vai deixar Ele te purificar essa noite? Não quero te envergonhar mais uma vez. Te espero aqui, sai do teu lugar e vem. Se não quiser vir, está tudo bem. Estenda as mãos, vamos orar. Vem.